Olá, que você esteja bem. Eu sou o Henk Mingroni e estou muito feliz de você ter chegado até aqui para buscar ferramentas para o seu desenvolvimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, já se inscreve, ativa as notificações para receber os avisos sempre que eu postar novos conteúdos. Não deixa também de me seguir no Instagram, lá eu também posto muito conteúdo, outras dicas e ferramentas que vão te ajudar nesse seu desenvolvimento pessoal. Mas vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Ahimsa, o primeiro componente do Yama, aquele conjunto de princípios éticos que norteiam a prática espiritual do yoga. Se você ainda não sabe o que é o Yama, por favor, acesse aqui a playlist Princípios Básicos da Espiritualidade e tem um vídeo falando sobre o Yama, exclusivamente sobre o Yama, mostrando a você o que representa esse contexto dentro da prática espiritual do yoga. Depois de você assistir, volta para cá e termina de aprofundar o seu conhecimento nesse vídeo. Então vamos lá. Ahimsa é um termo da língua sânscrita, uma língua falada na antiga Índia e tem como tradução literal não violência. Mas essa palavra ela surge dentro de um contexto espiritual. Os primeiros yogis, coisas de 4, 5 mil anos antes de Cristo, usavam esse termo para designar a postura que o iniciante na jornada espiritual deveria possuir perante o contexto que o cercava e também, principalmente, perante a si mesmo. Então, o que de fato significa Ahimsa? É a não violência de não comer os animais, não agredir os outros com palavras, gestos, não falar palavrão. O que é de fato Ahimsa dentro desse contexto original que os primeiros yogis estavam vivenciando? Então, partindo dessa ideia de que esse princípio foi construído para aqueles que chegavam ao momento de iniciação espiritual, Ahimsa está muito ligado a uma tendência que todas essas pessoas que estão iniciando uma jornada possuem, que é a tendência de assumir uma roupagem, uma máscara que elas ainda não têm condições de assumir. Ou seja, muitas vezes eu e vocês, quando a gente vai começar um novo momento da nossa jornada espiritual, sem que a gente perceba, a gente pode assumir um monte de roupagens, que a nossa maturidade ainda não tem condições de sustentar. Então, por exemplo, eu já dou aula há mais de 20 anos, aulas de yoga, de meditação, de espiritualidade de maneira geral, e pude observar de forma cíclica, às vezes com o mesmo aluno, esse tipo de postura ocorrer. Na hora que está começando a entrar em contato com um conhecimento, com uma prática espiritual um pouquinho mais profunda, a pessoa acaba assumindo uma roupagem condizente àquela prática mais profunda, mas que ela ainda não tem maturidade para sustentar. Um exemplo clássico, bem elementar aqui, a pessoa inicia na jornada espiritual e de repente ela se torna vegetariana. Mas ela se torna vegetariana não porque ela tem uma convicção, porque ela já fez um processo de desintoxicação prévio, que ela foi fazendo o processo passo a passo até se tornar vegetariana. Ela simplesmente assume a roupagem do grupo espiritual em que ela aderiu, da linhagem, entre aspas, espiritual que ela está seguindo, e aí, sem maturidade, sem discernimento, ela para de comer carne. Não, porque agora eu sou espiritualista, eu sou um budista, eu sou reikiano, eu sou o que for, então, portanto, eu sou vegetariano, porque não condiz mais com o meu novo momento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muita gente, eu e você, possivelmente, já tivemos esse discurso engatilhado. Se a gente não externou isso, pelo menos internamente, a gente já deve ter pensado algo desse tipo. Então, esse tipo de expressão perante ao início da jornada espiritual é comum, não é nada raro. As pessoas começarem a assumir roupagens, posturas em que elas não têm ainda traquejo e maturidade para lidar. Então pensem comigo, tá? De uma forma muito simples. Às vezes a gente sente o perfume da rosa e acha que já conhece a rosa. E a gente sai arrotando por aí o conhecimento, o suposto conhecimento da rosa. Então espiritualmente também é da mesma forma. A gente pode ter o vislumbre de um potencial
que o caminho espiritual que a gente escolheu, que a gente quer trilhar, tem a oferecer, e ao sentir o perfume desse potencial, a gente já se julga conhecedor ou apto a experimentar esse potencial. Então a gente estufa o peito e começa a agir de acordo com aquilo que a gente entende que o potencial é, sem de fato se expor a uma realização concreta daqueles valores. A gente pressupõe que tem aqueles valores, mas aí a vida dá o seu jeito, mostra pra gente, né, às vezes, infelizmente, esfolando a nossa cara na parede ou no chão, né, dizendo que a gente não tem aquela maturidade ainda, que aquilo que a gente estava expressando como roupagem era só isso mesmo, né, uma fantasia. Então, a vida vem nos dar os trancos para que a gente faça os ajustes, e aí a gente se adequa, volta a se sentir de novo equiparado à nossa própria maturidade. Precisaria passar por isso? Não necessariamente. Eu costumo dizer para os meus alunos que nem tudo que acontece com a gente é porque a gente precisava. A grande maioria das coisas é burrice mesmo, é falta de lucidez. Se a gente tivesse um pouco mais de atenção, a gente não precisaria passar por tantos perrengues como a gente já passou ao longo dessa nossa existência, da nossa jornada espiritual. Então vamos lá, voltando. Ahimsa. Ahimsa é, de fato, o exercício que todo iniciante nascendo espiritual, e aí eu falo iniciante, não necessariamente a pessoa que começou agora, tem muito macaco velho, com mais tempo até de experiência que eu, que em algum momento vai ser confrontado com aquele potencial de crescimento, né? Ele vai perceber o potencial de aprofundar ainda mais. Então, é um início, é um novo começo. Então, todo aquele que está na percepção de um novo começo da sua jornada, ou no próprio começo da jornada, tem que usar o seu discernimento e observar a sua maturidade nesse momento para ver quais os passos que você consegue dar. Quais os passos a gente consegue dar com base na nossa maturidade, no discernimento sobre essa maturidade que possuímos, para que dessa maneira a gente se respeite. Então a não violência em si, que a ahimsa representa, não é necessariamente a externa, não agredir o externo, é principalmente não agredir a si mesmo. É você estar muito consciente da força que a sua perna consegue sustentar, espiritualmente falando, aqui numa brincadeira, numa alegoria. Você tem que estar com as suas bases bem estável para aguentar as pancadas que as suas escolhas, possivelmente mais lúcidas, vão te trazer. Ou seja, quando você começa a escolher de maneira mais lúcida, as repercussões que essas escolhas vão trazer também são mais claras, mais lúcidas ou, de certa forma, mais intensas. Então, se você não estiver bem fundamentado na sua jornada, você não vai aguentar a repercussão dessas escolhas. Por isso que é importante a gente ponderar sempre se a nossa postura perante a vida ela é baseada nessa maturidade ou se ela está sendo reflexo de alguma roupagem que a gente está assumindo e nem está percebendo que está assumindo. Então, ponderem de novo. Se você está assumindo uma roupagem, não, agora eu sou espiritualista, então, portanto, tal coisa não é mais comigo. Eu sou assim. Se você está assumindo essa roupagem sem ter a experiência direta, sem ter a sabedoria de fato introjetada, as escolhas que você vai fazer com essa suposta sabedoria que eu e você, a gente, ao longo do tempo, vai descobrir que não tem, vão trazer repercussões com equivalência de intensidade da suposta sabedoria que você tem. Então, essa repercussão ela vai ser intensa. A responsabilidade da sua escolha vai ser equiparada à profundidade que essa maturidade, suposta maturidade espiritual, tem. Então, a repercussão quando chega até você, você vai estar vazio daquela realização, daquela sabedoria e, portanto, não vai dar conta daquela
experiência, né? E aí o que acontece? A máscara cai. Não necessariamente para os outros, não é questão de vergonha, mas para nós principalmente. Um sofrimento pode se estabelecer. Um sofrimento pode se estabelecer e pode fazer com que a gente se reforce e diga, ok, preciso ser mais íntegro, né? Preciso realmente fazer aquilo que eu consigo fazer. Vou parar de tentar me adequar ao meio e vou fazer aquilo que eu posso. Ou então, a dor que surge pode trazer a sensação de abandono. Ah, eu sou um bosta mesmo, eu não sirvo para isso, que porcaria. Ou então, esse caminho aqui tá errado, ele não é nada bom. Eu sou bom, o caminho que não é. Eu vou pular para aquele outro caminho, porque aquele sim vai me entender. Não sou eu que falhei, é o caminho que é ruim. Então agora eu vou pular para aquele ponto ali, para aquele outro caminho, porque aquele caminho sim é bom, esse não é. Vocês entendem as repercussões que podem ocorrer quando eu e você não discernimos sobre a nossa real maturidade na hora da experiência espiritual? Então a rimsa é esse exercício da gente ponderar sobre a nossa maturidade para fazer a nossa jornada espiritual ser plenamente fundamentada. Porque eu gosto de dar muito esse exemplo, né? A jornada espiritual ela tem que ter um fundamento sólido, estável, assim como uma casa deve ter a sua fundação bem estabelecida, porque senão com o tempo rachaduras vão ocorrer, uma parede pode cair, o teto pode desalinhar, e aí, como é que fica? Você vai ter que ficar fazendo reparo o tempo inteiro? Então, na sua jornada espiritual, não tem pressa, você é eterno. Faz as coisas com discernimento, com calma e constrói os fundamentos da sua jornada com lucidez, com carinho, com respeito, principalmente a si mesmo. Tá joia? Então a rinça é esse exercício. Carinho consigo mesmo. Observar a sua maturidade. Não se violentar. Porque na medida em que você consegue não se violentar, naturalmente você vai desenvolver um respeito por tudo e por todos ao seu redor. Se você consegue habituar-se a respeitar-se, o respeito, quando se estabelece de forma equivalente, né? Um sentimento, quando é introjetado, por exemplo, o amor, quando ele é introjetado, quando você ama o tempo inteiro, né? Você ama, mesmo que não te amem de volta. Porque se o amor lhe é natural, né, ele é o tempo inteiro. Você não precisa falar, não, peraí, agora eu vou amar, deixa eu soltar um amor aqui. Não. Quem é amoroso é. Portanto, se você consegue desenvolver respeito por si, né, se você cria o hábito de se respeitar, de ponderar, de se observar, esse respeito introjetado, realizado, naturalmente se espalha nas outras relações. Então a rimsa não é não comer carne, não é não falar palavrão, não é não ser agressivo com as palavras. Tudo isso é um reflexo do que? Do real ahimsa, que é o que? Respeitar a si mesmo, observar a sua maturidade e buscar agir no dia a dia de forma íntegra de acordo com a sua maturidade espiritual. Ok? Espero que você tenha compreendido. Escreve aí nos comentários o que desse nosso bate-papo mais impactou a você. Escreva também as suas dúvidas, as suas críticas. Vamos criar uma comunidade aqui de buscadores, como eu gosto de dizer, né, de Dwijas, daqueles que renascem para o momento espiritual. Eu e vocês, muitas vezes a gente está aqui falando de espiritualidade, mas aí de repente dá um clique e a gente fala, é agora. Agora sim eu estou numa jornada espiritual. Então, no antigo yoga, né, a gente usava esse termo Dwija, aquele que renasce para a jornada espiritual. E esse renascimento é esse clique de, opa, agora o negócio vai ficar sério. Agora eu entendi esse processo aqui, eu entendi esse negócio, vamos fazer isso direito. Tá joia? Então, escreve aí nos comentários o que mais te impactou, né? Vamos criar essa comunidade. Muita paz, muita luz. Namastê.